para harmonizar as nossas mentes, vamos passar para o nosso momento musical com a nossa irmã Juliana Cruz. Que o Divino Mestre Jesus nos abençoe a mais uma nossa nova jornada espírita do nosso centro a caminho da luz. Os jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, no manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias. Hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva. Sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem, o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Como fora prometido por Jesus nosso Senhor, o Consolador viria em doutrina de amor, e alguém logo escutou, foi Chico em missão de amor, confiou e acreditou nas vozes do alto que trariam luz e a verdade para instruir e consolar a humanidade. Cândido era Francisco, Cândido era Francisco. Oh,
nosso Chico. Muita paz a todos, que tenhamos uma noite de muitas e muitas palavras edificantes. Meus queridos irmãos, antes de iniciarmos a nossa palestra, vamos pedir a proteção e o auxílio do Mestre Jesus. E neste momento eu passo a palavra ao nosso irmão Jorge Andrade para que ele faça a nossa prece inicial. Oremos. Jesus, querido e amado Mestre, nós te agradecemos pela oportunidade de mais este aprendizado. Que a mensagem dessa noite, Senhor Jesus, possa calar fundo no recôndito da nossa alma. Que ela encontre ressonância em nosso ser e que nós estejamos com os canais perceptivos abertos para assimilar a lição e, mais do que assimilar, colocar em prática no nosso dia a dia. Queremos agradecer aos mentores espirituais do Centro Espírita A Caminho da Luz de Almadina, pela assistência espiritual que está dispensando a este evento. Fica conosco, Senhor Jesus, guarda-nos na tua paz, hoje e por todo sempre, que assim seja. Nós aprendemos com a doutrina espírita que nós somos portadores de algo sagrado, o livre-arbítrio, que nós construímos o nosso futuro, que nós somos os artífices desse futuro. Por outro lado, aprendemos também, ao longo da nossa existência, a ouvir algo chamado destino, como algo exterior a nós e que nós não controlamos. Afinal de contas, a vida é destino ou uma escolha de cada um? Queridos irmãos, queridas irmãs, queremos dar as boas-vindas à primeira noite da terceira jornada espírita do Centro Espírita Caminho da Luz de Almadina, cujo tema geral é nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Hoje, nós teremos o prazer de ouvir a primeira palestra com a irmã Abigail Guimarães, com o tema Vida, Destino ou Escolha? Boa noite, meus queridos irmãos da cidade de Almadina. É uma grata satisfação participar da terceira jornada do Centro Espírita A Caminho da Luz. Lamentavelmente, de forma virtual, como as circunstâncias exigem, mas não poderíamos deixar de aceitar esse convite e de declinar nesse momento que eu me senti profundamente honrada pela lembrança do meu nome e tenho certeza que muito em breve nós poderemos fazer ou retomar as nossas atividades de forma presencial e permutarmos essa energia, esse carinho, essa possibilidade de estarmos juntos. Então, os meus cumprimentos muito especiais para os nossos companheiros da comunidade espírita de Almadina, mas também a todos os nossos irmãos internautas que nos acompanham na noite de hoje. Eu particularmente fiquei encantada e ao mesmo tempo preocupada com o tema, porque é um tema que desperta profunda, curiosidade, é um tema que, a grosso modo, corriqueiramente, nós estamos sempre trazendo em nossas conversas, em nossas discussões,
E, naturalmente, existem, né, diferentes abordagens por parte dos companheiros que abraçam outras correntes religiosas, outros caminhos filosóficos, enfim, nós vamos abordá-lo na certeza da presença dos nossos companheiros, nossos amigos espirituais, que sempre carinhosamente estão conosco, independentemente das circunstâncias, talvez agora mais que nunca, para criarem nos lares dos companheiros que trabalham, que militam na seara da divulgação, uma psicosfera adequada para que nós possamos cumprir a contento, né, o nosso trabalho de divulgação da doutrina espírita. Então, só podemos pedir nesse momento que a luz das nossas consciências continue sendo Jesus. E na certeza do amparo desses nossos irmãos, nós começamos a abordar o tema proposto. Enfim, a vida, o que é a vida? Ela resulta de escolhas aleatórias, de escolhas conscientes que nós fazemos ao longo da nossa existência, ou ela é produto do determinismo, ou ela é produto do destino. Não adianta nós pensarmos em fazermos escolhas, porque afinal toda a nossa vida está programada. Há uma predeterminação nos acontecimentos das nossas existências, portanto, ao destino. Então, viver é fazer escolhas, ou as nossas vidas estão programadas adequadamente em todos os seus aspectos, em todas as suas nuances. Veja, costumeiramente, quando nos deparamos com companheiros, né, independentemente do grau de escolaridade, independentemente das suas convicções religiosas, aos níveis sociais a que pertençam, é comum ouvirmos expressões, e até nós mesmos, no que pese os nossos estudos espíritas, fazemos referências assim: é meu karma, por isso que eu sofro tanto, por isso que minha vida é assim, esse karma, esse peso da existência. Às vezes ouvimos, né, observações assim: a minha sorte é o azar, não adianta, por mais que eu faça, por mais que eu me esforce, os fatos da minha vida já estão determinados, o destino já foi traçado, como disse o Cazuza, lá na maternidade. Ou para nós, que sabemos da pré-existência, né, da vida, nós que sabemos que nós existimos antes de existirmos aqui nessa encarnação e que sobreviveremos a ela, então nós poderemos dizer que todos os acontecimentos da nossa vida foram planejados, né, no mundo espiritual, todos. Então vejamos, para entendermos se a vida afinal é uma escolha ou é destino, é necessário trazermos nesse momento alguns conceitos, né, que vão servir para nortear a construção da nossa linha de raciocínio. Então, nós falamos muito de karma, no que pese não ser essa uma expressão espírita, de não a encontrarmos, né, em nenhum momento como referência na codificação, em nenhuma obra, nós costumeiramente nos reportamos à expressão karma. E atribuímos ou sabemos que essa expressão diz respeito às primeiras noções, né, as noções mais rudimentares da lei de causa e efeito, segundo a qual cada ação corresponderá no plano físico ou do ponto de vista moral, uma reação, né, revelando, portanto, as causas do nosso destino. Toda a ação gera uma reação e, de forma bastante primária, nós vamos ter essa compreensão vinculada ao karma, que é uma expressão sânscrita, né? Portanto, lá do hinduísmo, que tem uma visão de mundo reencarnacionista, mas que difere substancialmente da visão que nós espíritas temos, uma vez que reencarnação, nós sabemos, é um processo educativo. Nós nos reencarnamos para aprendermos, para nos melhorarmos.
Então, a palavra karma, ela traz o peso do destino. E quando nós trazemos, né, habitualmente a expressão para as nossas existências, nós imaginamos que estejamos sob o jugo ou sob o peso do destino. E nós entendemos que não seja assim, não é isso que a doutrina espírita nos ensina. Eu vivi uma experiência sobremaneira interessante quando estive na Índia. Estava na companhia de alguns amigos e vivemos ali uma experiência logo na nossa chegada no aeroporto da cidade de Nova Delhi, uma circunstância inesperada, uma experiência inesperada. É que naquela época, eu não sei se hoje ainda se exige, essa experiência tem mais de 20 anos, mas naquela época havia a exigência de tirarmos um visto com antecedência, né, para chegarmos lá e termos apenas, né, a aprovação da nossa estada naquele país. E no nosso grupo, não era um grupo muito numeroso, éramos 10 pessoas, acho que no máximo 10 pessoas, alguém muito previdente, muito prevenido, dessas pessoas que gostam de organizar tudo com muita antecedência. Ele organizou a sua viagem com tanto cuidado, com tanta antecedência, que quando nós chegamos lá, todos nós, exceto ele, estava, né, esse nosso amigo, estava em condição de normalidade e de entrar e ser aceito no país. Mas ele, o visto já estava vencido, então ele ficou retido no aeroporto. E por uma questão de solidariedade, nós ficamos fazendo companhia a ele, né? Só que, observem, foi muito desagradável e desgastante. Nós vimos de uma viagem muito longa, eu acho que estávamos chegando de uma viagem da China e tínhamos tido um voo cansativo e atribulado com 2 escalas. E, obviamente, naquela circunstância, o que nós queríamos era um repouso, né, merecido em um hotel. Mas, né, ficamos com ele em solidariedade, claro, não poderíamos agir de forma diferente. E isso demorou, seguramente, mais de 10 horas, né? E no nosso grupo tinha um seminarista, hoje ele é bispo, inclusive, lá no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju, se não me falha a memória. E o padre Eugênio, né, na época ele era, eu não sei, não me lembro se ele já era padre ou ainda estava estudando para se tornar padre. E eu sei dizer que depois dessa experiência desagradável, que foram mais de 10 horas de espera, e o nosso companheiro estava realmente muito agastado, talvez mais em função da nossa solidariedade, de termos ficado ali esperando que as coisas se definissem, que a embaixada brasileira enviasse um funcionário para regularizar a situação dele. Enfim, o padre Eugênio, né, o hoje bispo Eugênio, sugeriu que nós fizéssemos uma cotização e trocássemos, fizesse o câmbio de dólares e dessemos à primeira pessoa necessitada que víssemos um auxílio de ordem econômica, haja vista que estávamos adentrando em um país marcado por profunda desigualdade social. E ele se recusou, mas aceitou ele mesmo pessoalmente fazer. E eu acho que ele trocou 100 dólares, que para ele não era uma quantia significativa, porque era uma pessoa abastada, mas para uma pessoa pobre, miserável, da empobrecida Índia, hoje é uma potência em crescimento, né? Mas naquela época muito empobrecida, era uma quantia significativa que provavelmente daria para manter alguém por um ano ou mais que isso, né? Então ele trocou e era um monte de dinheiro, porque a rúpia não tinha muito valor, e nós saímos na nossa tarefa de entregarmos esse dinheiro a alguém. O que não faltava eram pessoas empobrecidas, pessoas necessitadas. Mas para o assombro de alguns, não o meu particularmente, que conhecia essa visão fatalista, né, do karma como peso, da lei de ação e reação, como um peso, né, funcionando de forma diferente do que nós espíritas concebemos, eu entendi o porquê da dificuldade daquela tarefa. Então ele foi tentando, encontrava um, tentava dar o dinheiro, as pessoas olhavam para aquela quantia, aquele monte de dinheiro, e se recusavam a recebê-lo. Nós, durante um dia inteiro, nós batalhamos para fazermos aquela doação, né?
mas a tarefa, o esforço foi infrutífero. E aí nós discutimos entre nós por que aquilo aconteceu. Eu falei, olha, eles têm uma visão tão fatalista que eles entendem que vieram ao mundo para sofrer, para serem pobres, por isso que eles estão vivendo isso, porque faz parte do seu karma, e eles não podem se opor a isso. E receber esse dinheiro seria uma forma de dizer não a esse karma, e eles querem mudar de posição. Eles riram porque não eram espíritas, não entenderam, mas depois perguntando a um guia turístico que nós contratamos para um passeio, ele explicou exatamente como eu tinha dito, né? Então, todo o nosso destino, toda a nossa vida está traçada, está regulada, né? Então, nós não teríamos aqui escolhas a fazer. A vida seria um cumprimento do destino. Então, é bom que nós vejamos destino. Destino é um encadeamento de fatos determinados, né, por leis necessárias ou fatais. Essa ideia de destino, ela traz como expressão sinônima fatalidade, fado, sorte. Então, nós veríamos que, ou naturalmente, nós concluiríamos que todos os acontecimentos da nossa existência estão pré-determinados. E, portanto, nós não poderíamos mudar nada que nos acontece, porque tudo está estabelecido pelo destino. Então, nós somos submetidos e vivemos ao sabor da sorte, né? Não podemos opor a essa realidade. Essa ideia de fatalidade, de sorte, de fado, né? Ela lembra muito, ela se aproxima muito da ideia de karma, segundo a origem da expressão e como a concebem os hinduístas, né? Mas, afinal, nós vivemos num mundo em que tudo está predeterminado. Ora, se é assim, que conforto! Se tudo está predeterminado, minha vida vai ser uma inércia. Eu não posso fazer nada para mudar a realidade das experiências que eu vivo, porque eu vivo submetido a esse destino, a essa fatalidade, a esse fado, a essa sorte. E eu não posso modificar absolutamente nada. Eu estou submetida a essas leis fatais, né? A essas condições necessárias que estabelecem o curso da minha existência. E é confortável também, porque eu não tenho nenhuma responsabilidade. Então, nada vai afetar essa realidade que eu vivo, se eu não posso me opor a essa realidade, se eu não posso interferir na realidade em que eu vivo e modificá-la, se eu me submeto a esse destino, a essa sorte. Olha que confortável. Eu não tenho responsabilidade de arcar com o ônus da minha escolha, porque, na verdade, eu estou submetido a circunstâncias pré-determinadas, então não verei o ônus das escolhas que eu faço, né? Aí há necessidade de nós, né, transitarmos para um outro conceito tão caro a nós espíritas, né? Afinal, nós podemos fazer escolhas, nós podemos decidir o rumo das nossas existências? A resposta é sim. Nós fazemos escolhas, porque nós saímos do campo do determinismo. Quando nós entramos no pensamento contínuo, quando nós dominamos a razão, trazendo, evidentemente, uma visão, né, evolucionista de mundo, porque nós, espíritas, somos evolucionistas, e tudo se encadeia, né, no universo, do átomo ao arcanjo, que um dia começou por ser átomo, né, que está posto no final da questão 540. Então, dentro dessa linha, né, do mineral, vegetal, animal, hominal, então nós gradualmente nós avançamos do campo do determinismo. Aliás, a obra de Dr. Jorge Andréa, né, Impulsos Criativos da Evolução, nos propõe isso com um gráfico que eu adoro citar e recomendar a obra que eu acho a obra seminal do Dr. Jorge Andréa, o baiano, nosso conterrâneo Jorge Andréa. Então, ele traz um X, né,
E nós vamos vendo ali todas as etapas na base desse X. Nós estamos ali no campo do determinismo, né? Até que saímos, e é nesse começo do ápice desse X, nós estamos saindo do campo do determinismo e entrando no campo, né, de fazermos as nossas escolhas. Então, na medida que nós avançamos, nós somos regidos pelo livre-arbítrio. Então, nós temos a opção de decidir, a opção de escolher o que melhor nos convém, né? Então, nós poderíamos concluir, a partir desses conceitos, né, básicos, e aí a questão do livre-arbítrio está tratada com muita clareza e riqueza a partir das questões 843 do Livro dos Espíritos. Então, vejamos que nós estamos aí diante de 3 possibilidades, né? O universo é regido, portanto, é essa concepção que nós temos, a partir de uma visão de mundo que nos apresenta 3 possibilidades. Então, a primeira possibilidade é que nós, né, tudo o que acontece é pré-determinado. Isso vale para o campo físico, isso vale para o campo da vida humana, então tudo está pré-determinado. Então, é o campo do determinismo. Nós, seres humanos, estamos submetidos ao meio em que nós estamos, somos regidos, né? Isso vigorou no século XIX e avançou. Então, nós não teríamos a possibilidade de fazermos escolhas. A outra possibilidade de visualizarmos o mundo é de que as coisas que ocorrem, tudo que acontece no mundo, é produto aleatório, né? Então, não existem regras pré-determinadas, não existe o determinismo. É o oposto, radicalmente o oposto. No processo dialético, isso é antítese, né? O determinismo seria a tese e a aleatoriedade seria a antítese, né? Os acontecimentos do universo são aleatórios, tá? E nós teríamos o caminho do meio, né? Uma visão aristotélica, aquele ponto de equilíbrio, em que nós sairíamos desses 2 extremos, do determinismo e das questões aleatórias, e chegaríamos a um ponto de equilíbrio. O que seria o equilíbrio? Alguns acontecimentos da nossa vida são pré-determinados e outros acontecimentos são produtos da nossa escolha. E várias coisas interferem nas escolhas que nós fazemos. Existem várias, né? Existem variáveis que acabam interferindo nas nossas escolhas. Nós temos a liberdade de fazermos as nossas escolhas. Nós, né, conquistamos, é uma conquista do espírito, o livre-arbítrio, no seu processo de evolução. Conforme a questão 115, criados simples e ignorantes, mas fadados à perfeição. E na questão 132, que fala dos objetivos da encarnação, nós aprendemos que nós estamos fadados a um processo de evolução. E estamos aqui nas nossas, né, diversas experiências reencarnatórias, desenvolvendo a perfectibilidade possível, né, em processo de aprendizado, em processo de expiação, em processo de reparação, para chegarmos ao nosso objetivo, né, que Jesus nos ensinou, que Jesus nos trouxe. Sede perfeitos, como é perfeito o Pai que está nos céus. Ou seja, desenvolvermos uma perfeição que se adeque à perfeição divina. Então, é uma viagem de retorno ao Pai. A celeridade dessa viagem vai ser determinada exatamente pelas nossas escolhas. Se nós temos a capacidade agora de discernirmos o bem do mal, de sabermos o que é certo e o que é errado, se nós, né, fazemos sempre as opções equivocadas e insistimos nessas opções equivocadas, por certo, o nosso caminho vai ser mais cheio de curvas e a nossa viagem de retorno será muito mais demorada. Mas se nós fizermos escolhas, né, comprometidas com o bem, com os conceitos que nós absorvemos para guiarem a nossa conduta ética, moral,
na nossa existência como espíritos imortais que somos, por certo, a nossa trajetória terá menos curvas. Então, aprendemos que a posição espírita é que existem sim, e isso, aliás, é bom que se registre, coincide com a visão científica em relação, né, às questões aleatórias e ao determinismo. Então, é essa conciliação. E a doutrina espírita nos traz exatamente isso, né? Portanto, absolutamente consentânea com que os postulados acadêmicos nos ensinam a respeito das possibilidades, né, do mundo. Nós sabemos que existem algumas circunstâncias que são pré-determinadas. Somos espíritos imortais, mas estamos encarnados e vivemos no mundo material. Então, nós somos submetidos às leis, que são leis divinas ou leis naturais, que regem a matéria, né? Que rege a vida no mundo material. Então, nós somos submetidos às leis químicas, às leis físicas, às leis biológicas, né? Saindo do campo das leis físicas, nós somos regidos pelas leis morais, né? Que, aliás, nós encontramos no terceiro livro do Livro dos Espíritos e que deve nortear a nossa conduta no campo moral e ético, né? Essas leis que devem reger a nossa existência e, portanto, serem consideradas nas nossas escolhas, né? Então, veja que a doutrina espírita, quando nos indica que existem circunstâncias que são pré-determinadas, é exatamente dentro desse raciocínio que nós somos submetidos a essas leis, né? A essas leis materiais. Por exemplo, eu estou diante de uma substância, né, venenosa. Eu sei do efeito dessa substância em meu organismo. Se eu ingerir essa substância, ela me provocará um problema grave de saúde, a depender da substância que eu estou ingerindo, né? Se for um veneno letal, eu estarei pondo termo à minha vida, né? Então, eu conheço a composição química daquele veneno e eu sei que se eu ingeri-lo, eu porei termo à minha vida, eu cometerei o autocídio ou suicídio, né? Então, agora, decidir ingerir é escolha. Não estava no meu destino que eu iria ingerir aquele veneno. Eu fiz a escolha, portanto, eu interferi naquilo que eu planejei, que é o que nós vamos ver logo, logo na construção desse raciocínio que nós estamos propondo para o nosso trabalho na noite de hoje. Então, vejamos, essas leis físicas, elas são pré-determinadas, né? A escolha que eu faço, né, é uma escolha que é uma opção, é uma liberdade que eu tenho, é uma conquista, mas ao mesmo tempo é um elemento complicador, porque nós aprendemos, né, que a escolha é livre, mas a colheita é obrigatória. Então aí funciona a lei da ação e da reação, mas sempre na ótica espírita, né, desconectada, né, da lei de Talião, que nos parece que o karma nos remete, né? Mas é a lei do retorno, nós infligimos a lei, nosso compromisso é com a lei, nós precisamos ficar quite com a lei que nós infligimos. Então, a justiça divina atua com misericórdia. Nós não podemos conceber a justiça divina dissociada da misericórdia. Mas, sempre que fazemos uma exposição, estamos na companhia segura, agradável da codificação. E não temos como abordar esse assunto sem nos reportarmos ao Livro dos Espíritos. Há pouco me referi às questões que tratam do livre-arbítrio, que nós encontramos, né, a partir da questão 853. E nós vamos pedir licença, né, para lermos aqui a questão 851, que nos fala acerca da fatalidade. Então, veja o que nós aprendemos com o Livro dos Espíritos, no que concerne a questão da fatalidade. Não podemos esquecer que dentro do conceito de fatalidade, né, que nós trouxemos o conceito de destino,
está lá como expressão sinônima fatalidade, né? Então, depois da questão 843, que trata do livre-arbítrio, e as questões subsequentes, nós vamos chegar ao oposto do livre-arbítrio, que é a fatalidade. Então, vejamos. A questão 851, ou na questão 851, Kardec indaga aos imortais: há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentimento ligado a essa palavra? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados, e nesse caso é que se torna o livre-arbítrio. Observem que nas questões anteriores foi tratado essa possibilidade que nós temos de fazer escolhas, né? Então, os acontecimentos da nossa vida, eles estão vinculados a uma pré-determinação, a uma fatalidade nesses acontecimentos. Caso positivo, isso não seria contraditório, considerando que nós somos dotados de livre-arbítrio e temos, portanto, a capacidade de fazermos as nossas escolhas? E a resposta que os espíritos dão traz exatamente essa posição de equilíbrio entre os dois extremos, né, das possibilidades que nós falamos, determinismo e acontecimentos aleatórios. A fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo espírito. Ao se encarnar, portanto, quando nós nos encarnamos, nós fizemos escolhas. Isso nos remete ao livro 2, né, que nos fala, lá no seu capítulo 5, acerca das escolhas das provas, e que também nós vamos abordar. Então, a fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo espírito ao se encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Então, nós escolhemos, evidentemente que estamos falando aqui dentro de uma abordagem de espíritos medianos, porque existem circunstâncias diferentes, mas estamos aqui trabalhando, né, numa área de espíritos medianos, né, no sentido de que nós já temos uma noção, somos ainda espíritos imperfeitos, mas nós já temos o esclarecimento acerca dessas questões e tivemos a possibilidade, no mundo espiritual, portanto, na erraticidade, de participarmos do nosso planejamento reencarnatório. Queremos crer que nós não sejamos, né, aqueles espíritos que se reencarnaram compulsoriamente, e isso existe em função de duas circunstâncias. Quando nós estamos no início, né, do processo, né, de entrada ou saída do campo do determinismo e chegando no campo do livre-arbítrio, conquistando o livre-arbítrio, né, portanto, as nossas primeiras encarnações aqui no reino nominal, e numa outra circunstância de espíritos tão imperfeitos, né, tão acelerados, que não têm condições, intelectos morais, de fazerem ou participarem de sua programação, né, espiritual. Então, a bondade divina permite que esses espíritos, esses engenheiros siderais, conforme expressão de Emmanuel, planejem uma reencarnação que nós chamamos de encarnação compulsória. Então, uma fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo espírito ao se encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Falo das provas de natureza física, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Então, vamos primeiro pegar a parte inicial da questão, né? De que o que nós podemos chamar de destino é o resultado das escolhas que nós fizemos no mundo espiritual. Essas questões, conforme disse há pouco, elas estão no segundo livro, no 5º capítulo do segundo livro, e começa com a questão 258. Então, no estado errante, ante nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai lhe acontecer durante a vida? Resposta que os espíritos dão: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Portanto,
No mundo espiritual, portanto, como desencarnados, nós estamos fazendo as escolhas, exercitando, portanto, o nosso livre-arbítrio. Exercitamos o nosso livre-arbítrio quando nós fazemos a escolha das nossas provas. Então, o que nós chamamos de destino é resultado, já que eu escolhi essas provas, é resultado da minha escolha. Só que a escolha que eu fiz no mundo espiritual. Então, eu planejei. Mas vem cá, será que eu planejei tudo, com toda a riqueza de detalhes? Como é que funciona esse planejamento? Então, tudo que me acontece foi planejado, então deixa a vida me levar, né? Porque eu vou seguir o curso dos acontecimentos, uma vez que essas escolhas foram feitas no mundo espiritual. Então, a pergunta 258A, Kardec indaga: não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada acontece sem a permissão de Deus, né? Então, porque foi ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo, né? Eu vou pular um pedacinho. Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente, como o do mal. Então, a escolha eu exercitei lá no mundo espiritual, né? Eu exercitando o meu livre-arbítrio. Mas agora eu estou encarnado. E como espírito encarnado, eu vou exercitar o livre-arbítrio. Por quê? Porque nós escolhemos não os detalhes, escolhemos gênero de provas. Veja aqui, na questão 259, se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por eles? Todas não. Pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Então, veja, aqui no mundo material, nós vamos exercitar o nosso livre-arbítrio fazendo as nossas escolhas no dia a dia. Porque no mundo espiritual, nós escolhemos o gênero de provas. Nós escolhemos, por exemplo, se nós reencarnaríamos com a prova da riqueza, que é dificílima, ou a prova da pobreza, que também é muito difícil. Então lá nós ficamos, né, indecisos, mas eu já vivi a experiência da riqueza, eu falhei, então eu vou agora, numa situação de pobreza, eu vou exercitar, né, uma outra experiência. Enfim, eu avalio, eu analiso. No mundo espiritual eu sou convidada a olhar para dentro de mim mesma, e aí eu vou participar desse planejamento. E aí eu escolho o gênero de prova. Mas eu não escolho os detalhes, nem que dia se dará essa prova, nem que ano, em que circunstância, quais os efeitos, as consequências. Não é assim detalhado, porque senão nós estaríamos aqui no campo do determinismo sem o exercício do nosso livre-arbítrio, portanto, as nossas escolhas não existiriam. E nós vamos exercitar isto aqui. Por quê? Porque se nós escolhemos se queremos ser homens, se queremos ser mulheres, se vamos ter filhos, se não vamos ter filhos, a carreira tal, a circunstância econômica e social, enfim, escolhemos um gênero. Mas os detalhes, eles acontecerão aqui, né, em função das escolhas que nós faremos aqui, né? Então nós poderemos cumprir as provas que nós escolhemos, ou cumprir as missões, sim. Não é só espírito altamente evoluído que tem missão, mas eu tinha uma missão, me comprometi, eu vou cumprir ou não? Emmanuel nos fala acerca dos espíritos completistas, que são aqueles que cumprem, né, tudo que planejaram. Mas esses são raros, né, raríssimos. Talvez nós retornemos ao mundo espiritual cumprindo 40% ou 50%. Né? Por quê? Por que é tão difícil cumprir? Porque há muitas variáveis que vão interferir nesse planejamento reencarnatório. Né? Na questão 860, Kardec vai nos trazer o seguinte, né?
E vejamos a questão 860. Pode o homem, por sua vontade, pelos seus atos, evitar acontecimentos que deveriam realizar-se e vice-versa? Né? Eu sou didática porque sou professora. Escolhi as provas, estou aqui. Eu vou cumpri-las integralmente? Necessariamente não. É o que os espíritos nos lembram. Pode, desde que esse desvio, né, eu vou poder me desviar, desde que esse desvio aparente possa caber na ordem geral da vida que a gente escolheu. Né? Além disso, para fazer o bem, como é do seu dever, e o único objetivo da vida, ele pode impedir o mal, sobretudo aquele que pudesse contribuir para um mal ainda maior. Então, essas variáveis que vão atuar na minha programação, nas provas e nas missões que eu escolhi, vai fazer com que eu não seja, ao final, um espírito completista. Eu não consegui, eu não dei conta. Né? Por quê? Por conta desses aspectos aleatórios. Vejamos alguns, ou exemplos práticos, né? Dessas interferências, ou desses processos que acabarão influenciando na minha escolha. E as minhas escolhas influenciam, né, o exercício, portanto, do meu livre-arbítrio, que são as minhas decisões, as minhas escolhas interferem também, né, nas decisões e na escolha de outros. Né? Então, há um efeito cascata. Então, eu reencarnei em um determinado país, nós estamos vivendo uma pandemia. Então, veja uma questão, uma variável aí. Nós todos estamos submetidos, em todos os países do mundo, sem exceção, a um processo de pandemia. Então, os países adotaram, né, diferentes respostas para esse problema. Alguns governos adotam uma política negacionista. Negam, né, a pandemia, minimizam os seus efeitos. Nós já temos mais de 60 milhões de infectados no mundo, já temos mais de 1 milhão de mortos e milhares de pessoas morrem diariamente. Nós estamos vivendo uma segunda onda, mas nós temos governos que se apegam a posturas anticientíficas e negam a tragédia. Então, de repente, eu estou aqui cumprindo todas as recomendações, né, de usar máscara, de ter cuidados com a higiene, né? De evitar sair, né? As compras, sempre compras virtuais, né? Todos os requisitos, mas de repente as pessoas que estão no meu entorno não ligam, porque, né? Não, isso é besteira, isso é mimimi, não é um problema. Mas se outro está encarnado em um país que a postura governamental foi de ver como um problema de saúde pública e que adotou medidas severas, aí nós vamos ter minimizadas, né, essas variáveis. Né? Veja que nós estamos vivendo isso há mais de 9 meses, e aí se fala em uma vacina lá pelo primeiro semestre do ano que vem, e estamos aqui na torcida. Então tem essa variável. Vejamos, eu escolhi renascer na Síria. Planejei minha reencarnação e de repente explode uma guerra civil como consequência de um movimento chamado Primavera Árabe. E aí eu estou com minha família, né, tendo que correr para abrigos antiaéreos e sofro, né, a cada instante com a possibilidade de um bombardeio, portanto uma questão aleatória que vai interferir na minha programação. Não está sob o meu controle. Nós não temos controle de tudo o que acontece. É isso que nós temos que entender. As minhas escolhas, como encarnada, eu devo fazer sempre norteada, né, pelos meus conceitos éticos morais, dentro do Evangelho, já que foi isso que nós abraçamos e adotamos para a nossa existência. A questão 645 do Livro dos Espíritos nos ensina que não existe arrastamento moral. Acabamos de ler aqui uma questão, a 860, que fala que o nosso compromisso maior é com o bem, com a prática, o exercício do bem. Né? Aprendemos na questão 642, né, que para ser agradável a Deus, né, que é o que Kardec pergunta, basta o homem não fazer o mal? Não.
Não basta o homem não fazer o mal. É preciso que ele faça o bem no limite das suas forças, porque senão ele responderá pelo mal que advier, pelo bem que ele deixou de fazer. Então, a escolha de não fazer o bem, né, fez com que adviesse o mal que afetou a vida de outras pessoas. Então, nós estamos no mundo de relação, nós somos seres individuais, mas vivemos no coletivo, formamos um ser coletivo, porque é inserido na sociedade. Então, essas minhas escolhas, elas afetarão outras pessoas. E a escolha de outras pessoas afetarão, né? E quando eu afeto a escolha de alguém, essa escolha que eu afetei, essa pessoa que eu afetei, fará uma escolha que afetará outras, um efeito em cadeia. Então, a gente não dá conta da complexidade, né, que essa questão envolve, né? Daí que fiquemos, inclusive, com a orientação lá na introdução do Livro dos Espíritos, me parece que no penúltimo item, que nos fala exatamente que nós estamos aqui e em momento algum nós vamos encontrar indicativo de que nós estamos aqui, na questão 132, por exemplo, não tem isso. Estamos aqui porque nós temos que pagar, temos que sofrer, é tudo fatal. Não, estamos aqui para fazermos escolhas que possibilite a nossa evolução. Então, nós temos que ter compromisso com a escolha, né, que se coadunem com os ensinamentos do Evangelho de Jesus, resgatado com sua integralidade, né, e pureza pela doutrina espírita. E aí nós não teremos erro de estarmos errando. Então, eu renasci lá na Síria, estou mergulhado numa guerra civil, eu vou ser uma refugiada agora, vou morar em um campo de refugiado. Toda a minha existência foi alterada por uma circunstância alheia à minha escolha objetiva, né? Como o caso da pandemia, que foi alheia à minha escolha individual, né? Porque quando eu renasci, não estavam lá estabelecidos, olha, no ano 2020 vai ter, né, uma pandemia e você estará vivendo um país cuja resposta à pandemia será essa, né? Então, as nossas escolhas, né, é bom lembrar, no entanto, que muitas vezes, e aí que constitui a grande questão da nossa escolha do ponto de vista ou no campo moral, é porque nós estamos suscetíveis a influências, estamos suscetíveis a tendências, né? E aí nós temos que resistir a esse arrastamento. Eu gosto muito dessa ideia. Não há arrastamento irresistível no campo moral. Então eu escolhi lá, exercitando meu livre-arbítrio, as provas que eu ia enfrentar. Variáveis interferiram nessa prova, mas eu tenho que ter consciência que do ponto de vista moral não há arrastamento irresistível. Do ponto de vista físico, sim, né? Não devemos esquecer nunca que o exercício das nossas decisões, da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio, ele é acompanhado de uma outra lei, né? Que é a lei de causa e efeito. E aí nós encontramos lá, se não me falha a memória, no 2º capítulo, tenho muita certeza, do livro Evolução em Dois Mundos, eu acho linda a expressão do André Luiz, que nós estamos, né, semeando as sementes do destino. No sentido de que o destino nada mais é do que o resultado das nossas escolhas. É nesse sentido que a doutrina espírita nos fala de destino. Mas, como nós estamos escolhendo a cada momento, né, nós estamos sempre alterando ou reescrevendo o nosso destino, né, para o futuro, né, semeando o que nós teremos no futuro e vivendo experiências que resultam de escolhas no passado. Né? Nós encontramos lá no 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, as causas da aflição, e nós aprendemos que quando nós não sabemos a origem das nossas dores, né, das nossas dificuldades, das nossas mazelas íntimas, quando nós não encontramos justificativas na vida presente, nós temos que recuar a uma vida passada. Mas nós não podemos esquecer que muitas das nossas atribulações, das nossas aflições, dizem respeito às escolhas que nós fazemos na vida presente,
né? Eu não sei se eu reencarnei, né, e escolhi como prova sofrer um câncer, mas eu renasci em uma família, né, que muitos parentes, inclusive próximos, né, como tios, meu próprio pai, desencarnaram com câncer no fígado. Então eu tenho uma predisposição genética para desenvolver doenças de fígado. Então o que eu posso, tendo consciência como espírita que eu sou, né, eu não vou ter uma acomodação, está no meu destino, é minha sina, é minha sorte, ter um câncer. E aí eu não cuido da minha alimentação, né? Aliás, foi o que eu fiz, né? Ao longo de boa parte da minha vida. Comer o que não devia, né? Ser uma glutona, né? Adoro cozinhar, né? E aí faço, ter uma alimentação pouco saudável, né? Então, é claro que eu estou criando esse mecanismo aqui nessa existência. Eu poderia sair daqui sem ter um problema. Não estou dizendo que eu vou ter, né? Porque senão eu estaria sendo fatalista, né? Mas se eu tenho uma predisposição genética, eu tenho que cuidar, né? Fumo a vida inteira, por favor, não é o meu caso, mas tem companheiros que fumam a vida inteira e aí, quando desenvolve um câncer no pulmão, fala, é o meu destino, é a minha sorte, né? É o meu azar, né? A doutrina espírita nos ensina racionalmente que não há um destino. Esse destino visto como turbilhão que nos assola nossa vida, independente do que sejamos, do que façamos, né? Com essa coisa pré-determinada, né? Não, essa visão mística da doutrina espírita nos traz. Ela nos traz essa questão de forma racional, que nós estamos sempre fazendo escolhas e as escolhas podem atenuar a escolha que nós fizemos, ou as escolhas que fizemos no mundo espiritual. Ora, é clássico para falar de livre-arbítrio, destino, escolha ou destino, né, de falar dessas questões. Tem um clássico na literatura espírita, que é um livro psicografado por Chico Xavier, A Vida Escreve, né? O espírito Hilário Silva. Ali nós temos a narrativa da história de Saturnino Pereira, né? Saturnino Pereira, ele reencarnou-se aqui no Brasil, era espírita, evidentemente não é porque era espírita que a sua trajetória foi essa, mas Saturnino, ele foi um homem de vida ilibada aqui na Terra, um homem profundamente moralizado, né? Um bom pai, um bom esposo, um bom filho, um trabalhador abnegado, um bom companheiro, né? Tinha uma relação excelente com seus colegas de trabalho. Enfim, um homem ilibado, de moral inatacável, de conduta inatacável. Ele trabalhava numa fábrica, era um homem de vida modestas, né? E trabalhava numa fábrica. E um belo dia aconteceu um acidente com ele, né? E esse acidente foi na sua mão, né, na sua mão direita, e imediatamente os seus colegas, mas logo com Saturnino, um homem tão bom, um colega generoso, maravilhoso, né? Por que aconteceu isso com Saturnino? Tem tanta gente ruim no mundo, né? Mas Saturnino não merecia isso. Os colegas se cotizaram, inclusive, para que ele tivesse uma assistência e pudesse se safar da melhor forma possível diante do acidente que ele sofreu. Saturnino acabou, né, perdendo o dedo, né, da mão direita, o polegar da mão direita. E Saturnino era espírita, frequentava a reunião mediúnica e ele mesmo, talvez impressionado com as falas dos seus colegas, né, considerando a vida que ele tinha, conhecendo inclusive os mecanismos que ele conhecia, ele se pôs a imaginar, mas por que eu? Por que eu fui, né, experimentar isso? E aí, chegando à reunião mediúnica, um espírito vai informar ele através de um médium que numa vida transata ele era sitiante e ele tinha punido um seu escravo, né, fazendo com que a sua mão fosse, né, inserida, né, no moedor de cana e seu braço, na verdade, a mão e parte do seu braço foi triturado ali no moinho, né, da cana-de-açúcar. Lá no mundo espiritual, ele ficou atordoado e sofria, né? E era um sofrimento atroz, porque a imagem do que ele tinha produzido, ele via o caldo de cana caindo, né? Misturado com o sangue daquele homem que ele submeteu a essa dor e a esse sofrimento. Então, quando ele ganhou consciência do que fez, ele pediu para vir reencarnar
e sofreu um processo semelhante, dentro de uma visão meio kármica, dentro da lei italiana, olho por olho, dente por dente. Então eu quero reencarnar e quero perder o meu braço, né? Minha mão e meu braço, numa época semelhante ao que eu submeti o meu escravizado. E ele reencarna com isso na sua programação. Ele ia, né, passar por essa provação. Mas ele fez escolhas do ponto de vista moral tão extraordinária, e pelo homem que ele foi, comprometido com o bem, então, ao invés de perder a mão e o braço, como planejado, ele acabou perdendo só o dedo, né? Quantos de nós não temos, talvez, consciência, mas recebemos moratória, íamos desencarnar, mas considerando a utilidade que nós temos, né? Quando nós pensamos a própria história do Raul Teixeira, que sofreu um AVC numa viagem para os Estados Unidos, no trabalho da divulgação espírita, né? Mas ele aí está recuperando a sua capacidade de fala, já retornando aos poucos, né? A nos ajudar a ver a luz no seu verbo, né? Mais do que no seu verbo, na sua visão, nas suas lições, não só teóricas, mas práticas. Ele teve o conhecimento do mundo espiritual, que ele recebeu uma moratória, né? Olha, estava na sua hora, mas as suas escolhas, né, vão permitir que você continue passando por esse processo de provação, mas que continue aí na sua tarefa, né? Então, na nossa vida, segundo a linguagem de André Luiz, nós estamos semeando as sementes do destino, com as escolhas que nós estamos fazendo. No hoje, construindo o nosso amanhã. No hoje, colhendo o que nós semeamos, essas sementes do nosso passado. Mas dentro de uma lógica de que essa justiça divina, ela vem sempre, insistimos, acompanhada de uma profunda misericórdia. Para encerrar, nós retomamos uma história que também é profundamente conhecida, mas eu acho que se adequa ao que nós estamos abordando na noite de hoje. Diz que em uma certa cidade do Oriente existia um guru, vou trocar a palavra guru por mestre, um mestre dotado de grande sabedoria. E ele era amado, idolatrado por todos daquela pequena aldeia, daquela comunidade. E ao final da tarde, já existia um hábito, fazia parte da cultura local. As pessoas iam para a praça central da cidade para ouvir o mestre nas suas locuções, nas suas admoestações tão pertinentes, nos seus ensinamentos acerca da vida, do sentido de viver, acerca do sentido de estarmos aqui. E as pessoas ficavam embevecidas, né, com as lições que aquele mestre ministrava ao final de cada dia. Mas naquela aldeia, naquela comunidade, havia um jovem que nutria uma profunda inveja e tinha raiva daquele homem que era tão amado pela comunidade. E ele planejou desmascarar, mostrar que ele não era tão sábio assim, que na verdade ele era um falastrão, que ele era uma pessoa que não merecia aquele reconhecimento comunitário. Então ele teve uma ideia genial. Ele capturaria um pássaro, colocaria, né, esse pássaro em suas mãos, iria se apresentar diante do mestre quando a multidão estivesse reunida e diante dele perguntar acerca daquele pássaro que ele tinha em suas mãos. Se ele, né, perguntasse ao mestre se o pássaro estava vivo e o mestre respondesse que o pássaro estava morto, ele mataria ou ele libertaria aquele pássaro. Se o mestre respondesse que o pássaro que ele tinha em suas mãos estava, né, vivo, ele mataria aquele pássaro e apresentaria o pássaro morto. Qualquer que fosse a resposta do mestre, a sua resposta
seria uma resposta equivocada. Ou ele mataria o pássaro, ou ele libertaria, deixando o mestre em uma situação, né, difícil e comprovando que ele não era tão sábio assim. E quando ele, de posse desse pássaro, imbuído desse propósito, pergunta ao mestre se o pássaro que ele tinha em suas mãos estava vivo ou se estava morto, o mestre, olhando dentro dos seus olhos de forma doce, mas de forma muito firme, né, responde a ele com voz meiga: o destino desse pássaro está em suas mãos. Nós poderíamos trazer essa história para as nossas vidas. O destino das nossas vidas está nas nossas mãos. Quando nós fazemos as nossas escolhas, estamos semeando o nosso destino. Então, que saibamos escolher, e escolher sempre no bem, escolher sempre o amor, escolher a empatia, a alteridade, a tolerância, e jamais escolher no ódio, na intolerância, na falta de empatia, na falta de acolhimento, ficarmos sempre com aquela pergunta que deveria nortear as nossas escolhas que escreverão o nosso futuro. E em meus passos, que escolha faria Jesus? Não temos como errar. Que Deus nos ilumine. Esperamos êxito pleno no restante da jornada. Que Deus abençoe a todos nós e que nós mantenhamos Jesus como a luz das nossas consciências. Muita paz e boa noite a todos. Queremos aqui demonstrar o nosso profundo agradecimento à nossa irmã Abigail Guimarães por se dispor a estar conosco nesta noite. Obrigado, minha irmã, por trazer tantos conhecimentos para nós e que Deus te abençoe sempre. Depois de tudo que recebemos nesta noite, meus irmãos, agora é hora de agradecermos ao Mestre Jesus por todas as bênçãos. Então fechemos os nossos olhos e entremos em conexão com a espiritualidade maior. Senhor Jesus, querido e amado Mestre, te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos recebidas nesta noite. Te agradecemos por cada ensinamento, pelo enriquecimento, Senhor, dos nossos conhecimentos e por ter alargado as nossas consciências ao ponto de compreendermos perfeitamente tudo o que aqui foi dito. Mestre querido, te rogamos que estejas ainda conosco, Senhor. Nos abençoa a todos, encarnados e desencarnados, que buscamos o ensinamento do Teu Evangelho. E assim, Mestre querido, com os corações cheios de alegria e de amor, nós te agradecemos e te rogamos que permaneças conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Bom, meus queridos irmãos, depois de todo esse banquete espiritual, de toda essa alegria de estarmos juntos e do nosso agradecimento ao Mestre Jesus e ao nosso Pai Maior, agora é a hora de agradecer a você que esteve conosco nesta primeira noite. E aproveitamos a oportunidade para convidá-los a todos para amanhã, mais uma noite da nossa terceira jornada espírita do Centro Espírita Caminho da Luz de Almadina, com o nosso irmão Álvaro Mordecai com a palestra Nascer, Morrer, Renascer ainda e Progredir sempre. Até amanhã.